Fala galera, estamos aqui em mais uma aula na Net Research, hoje sobre volume financeiro, um indicador muito importante que tem que estar na sua tela, não tem como você operar sem ficar de olho no volume financeiro. Segundo a teoria de Dow, um dos princípios ele diz: o volume ajuda a confirmar a tendência. Então, quando a gente tem uma tendência de alta, a gente quer enxergar um volume comprador crescente. Quando a gente quer identificar, né, uma tendência de baixa, é importante que o volume financeiro vendedor esteja forte. Então, vamos identificar aqui a dinâmica do volume financeiro dentro das expansões, retrações, e depois a gente faz, né, um exemplo da aplicação do volume financeiro nos padrões de Kendall, nos contextos de mercado. Tá certo? Então vamos lá, observar essa dinâmica de que o volume ajuda a confirmar a tendência. Tá? Aqui a gente tem uma tendência de alta aqui no nosso dólar, o volume financeiro está aqui embaixo. Ó. Então qual é a característica aqui? Aqui é uma característica de reversão. Tá? Durante a tendência de baixa do mercado, o volume financeiro vendedor, ó, bem forte. Então, durante aqui a tendência de baixa, o volume vendedor bem forte, crescente, ó. Nos movimentos de correção, o volume enfraquece. No movimento de continuidade, o volume volta a aumentar. Essa é a dinâmica de pullback e continuidade. No movimento direcional, volume crescente. No movimento de correção, volume cada vez mais baixo. Na retomada do movimento de queda, volume crescente ajuda a confirmar o movimento de queda. Pullback de novo aqui, movimento mais fraco. Retomada, movimento forte. Tá? No volume financeiro, volume crescente. Essa aqui é a dinâmica perfeita de uma tendência e pullback. Aqui você consegue até identificar se isso aqui, né, se essa correção aqui do mercado é uma correção, se é um pullback ou se é a reversão. Se o volume comprador tivesse aumentado muito forte aqui nesse movimento, a gente já ia desconfiar de um movimento de reversão. Mas não foi o caso. O movimento cada vez mais fraco no volume e na retomada aqui, o movimento volta a aparecer, o volume volta a aparecer. Tá? Essa característica é importante, essa dinâmica é importante de acompanhar. Aqui, durante a reversão, o mercado perdeu o volume financeiro, ou seja, nós tivemos uma fraqueza, tá, no mercado. Essa fraqueza, ela não significa que existe força contrária, mas que pelo menos a força vendedora perdeu o fôlego, tá? E aí a força compradora ela vai identificando isso, essa fraqueza, até começar a retomar. Quando que retoma a tendência de alta forte? Aqui a gente tem uma alta sensível, né? A euforia começa depois dessa superação aqui, quando o volume financeiro volta a aparecer mais forte. Por enquanto, esse todo movimento de queda de alta aqui, ó, a gente pode chamar de alta sensível. Esse movimento de queda com a retomada na superação da máxima, com volume financeiro comprador forte, confirma uma nova tendência de alta. Essa troca de caráter aqui, troca de topos e fundos mais altos. Tá? Na tendência de alta, volume comprador forte. No pullback, volume cada vez mais fraco. Na retomada, o volume comprador volta a aparecer. Tá? Então é sempre legal identificar isso. Observa aí no seu gráfico essa dinâmica e vai para cima. Vamos agora falar aqui dos contextos de mercado. Pessoal, agora a gente vai usar o volume financeiro nas aplicações, nos padrões de mercado. Tá? Vamos falar agora sobre acumulação e distribuição. Qual que é o comportamento do volume financeiro quando o mercado está acumulando? Quando o mercado está acumulando, ou seja, nessa região aqui, por exemplo, que a gente teve, né, esse momento do dólar aqui, que a gente tem que desconfiar? Se o mercado está mais parado, a gente quer ver quais são os maiores picos de volume. Os maiores picos de volume aqui, ó, foram na compra, durante todo esse movimento mais parado aqui do mercado. Tá? Apesar do movimento de alta ainda, né, já ter mudado o caráter, o mercado não teve ainda euforia. Então, aqui ainda é o período de acumulação. A euforia aconteceu depois que ele perdeu aqui ó, o canal de baixa. Aí confirmou uma nova tendência de alta. Então, antes da euforia, antes da confirmação, na acumulação, a gente quer ver qual que é os maiores picos de volume. Se for os maiores picos de volume na compra, a gente já desconfia que esse movimento pode romper para cima. Na distribuição, a gente quer enxergar picos de volume vendedor. Então, depois que o mercado tem um movimento forte, aqui, né, um movimento forte de alta, começa a lateralizar, dentro da lateralidade, né, os picos de volume, para a gente desconfiar de uma distribuição, tem que ser picos de volume vendedor. Aqui, nesse caso, os picos de volume ainda é comprador. Ó. Até aqui, esse momento, os picos de volume ainda eram compradores. Depois, o mercado começou a apresentar mais força vendedora nessa região. Tá? Então, nem sempre, a gente vai conseguir desconfiar de uma região. Por isso que uma das críticas à teoria de Dow, uma das críticas para a teoria de Dow, é que às vezes a gente perde o timing da entrada. Ou então a gente entra atrasado, tá? Porque a gente espera a confirmação, tá? Espera o volume confirmar a tendência. Então, às vezes, a gente perde ali um timing aguardando essa situação, tá? Isso é uma das críticas, acho uma crítica super válida da teoria de Dow. Beleza? Então, vamos lá, agora a gente vai falar pullback, já falamos. Suporte e resistência. Uma coisa interessante do suporte e resistência é aguardar a confirmação com um volume financeiro forte. Então, vamos buscar aqui o gráfico de 60, tá? Região de suporte importante do dólar. Vou botar aqui nesse perfil para baixo. Nessa zona de suporte aqui, que o mercado testou
uma vez, testou duas vezes, a gente projeta isso aqui para frente. Na terceira vez, o que a gente precisa ver aqui? Volume comprador nessa reação. Volume comprador ajudando a confirmar. Aqui, no candle 4, nesse candle 4 aqui, a gente teve um volume acima da média, tá? Tivemos um volume acima da média aqui, ó, ajudando a confirmar que houve compra aqui nessa região, testando essa região de suporte, tá? Depois, na reversão, pivô de alta, que foi acionado aqui, ó, pivô de alta acionado aqui, volume fortíssimo ajudando a confirmar, tá? Então aqui, candle 3, volume fortíssimo ajudando a confirmar essa reversão do dólar. Então, suporte sempre legal aguardar uma reação do mercado na região de suporte, com volume financeiro forte, ajudando a confirmar, tá? Reversão, já falei. Pivô de alta, pivô de baixa. Galera, no pivô, o volume financeiro ele tem que estar forte no rompimento, tá? Vamos encontrar aqui um pivôzinho de alta. Esse pivô de alta aqui, que é o primeiro, né, a primeira estrutura depois da tendência de baixa, no rompimento aqui desse topo anterior, o volume tem que acompanhar. Senão a gente desconfia. Então, olha só, o volume aqui no rompimento só foi acontecer lá quase que na máxima, né? Então, no rompimento aqui, o volume tem que vir forte. Aqui veio acima da média. A gente estava diante de um movimento de queda aqui com volume muito fraco, volume fraco abaixo da média. No rompimento, vamos cravar aqui o candle, tá? Para vocês verem. O candle de rompimento foi esse candle aqui, candle das 2h05. Esse candle das 2 horas, antes de romper, né? Já estava com volume acima da média e justificou a compra, aqui na violação, na superação. Mas quanto maior o volume, melhor. Esse caso aqui foi um volume acima da média, mas nem foi um dos maiores volumes do dia, né? Outra situação de pivô de alta, né? De estrutura de alta nesse caso aqui. Rompimento no candle 90, né? Candle 90, candle 91. Volume financeiro forte, ó, no candle 91. Esse candle aqui de rompimento. Essa estrutura. Volume comprador acima da média. Isso aqui já é período da tarde, ó, 4h30 da tarde, essa estrutura. Então sempre fica de olho no rompimento, no volume, ajudando a confirmar. Olha aqui, pivô de baixa. Olha o pivô de baixa. Volume fortíssimo na venda. Depois a continuidade com volume crescente. Ó. O mercado derreteu. Falsos rompimentos. Geralmente, falso rompimento vai acontecer com volume fraco. Tá? O mercado rompe, mas o volume logo em seguida ó, enfraquece. Depois que enfraquece, você já desconfia que esse rompimento foi falso. Tá? Então o mercado pode até romper com volume forte, como foi esse caso. Tá? E depois enfraquece. O volume some, simplesmente o volume acaba. Tá? O mercado já garantiu aquela liquidez. Vamos ver aqui, ó. No próprio pregão de hoje, vamos olhar aqui nos 2 minutos, a gente teve um falso rompimento aqui de fundo, dólar, né, formando aqui a mínima do dia, e o volume realmente enfraqueceu depois. Né? Então a gente tem um rompimento, ó, volume forte no candle 33, volume forte no candle 34. Quando ele vem para o rompimento da mínima do dia, vou marcar a mínima aqui, ó. Quando ele vem no rompimento da mínima do dia, no candle 36, o volume já bem mais fraco no rompimento da mínima. Seguido aqui de um engolfo de alta, se você considerar só o corpo do candle, um engolfo de alta no candle 37 e a retomada. Então, olha só, volume fraco no rompimento de mínima. Tá? Já desconfia. Aqui, rompimento do dólar, agora, lá no 80, né, que chegou. Eu cheguei a fazer essa compra aqui de cima, volume forte, depois enfraqueceu, mas o candle 66, volume forte na venda. Ó. Tá? Essa retomada aqui, essa superação no candle 70, volume, né, na média, não foi um volume forte para rompimento. O volume forte para rompimento é aqui, ó, bem acima da média, bem acima da média, bem acima da média, bem acima da média. Né? Olha aqui esse aqui, em cima do martelo, ó, em cima do suporte, volume fortíssimo. Então sempre fica de olho no volume. Ele vai te dar um norte de que aquele rompimento vai ser forte, vai ser fraco, mas vocês percebem que eu aqui na sala ao vivo opero muito na violação do rompimento do topo, na perda do fundo, na superação das máximas dos candles que corrigem nas médias. Ou seja, quando eu faço essas entradas, o volume ainda está em formação. Depois que o candle forma e o volume financeiro agradou, o volume financeiro veio forte, às vezes a entrada já está pegando o meu alvo. Né? E se o volume morrer, o volume enfraqueceu, né? Perdeu o volume, aí eu já estou tomando um calor na operação, entendeu? Muito por conta dessa questão de você muito aguardar a confirmação, você pode acabar ficando fora do movimento. Pessoal, acrescentei aqui duas médias móveis, uma de 8 e uma de 20, para a gente acompanhar a dinâmica das correções nas médias com o volume financeiro. Na mesma dinâmica dos pullbacks, a gente quer ver retomada de fôlego comprador ou vendedor após a correção na média. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui no dólar hoje. A gente teve esse movimento de queda forte, uma retomada com dois candles compradores na média de 8. O candle 7 aqui, ó, candle 7 e candle 8, que foram os candles que partiram da média de 8. Candle 7 e candle 8. Volume vendedor cada vez mais forte. No rompimento da mínima, volume fortíssimo aqui. Tá? Foi a venda de hoje do dólar. Partindo da média. As melhores operações partem das médias. Tá? Volume financeiro forte apoiou o rompimento, o mercado veio embora. Mesma dinâmica no caso da compra. Corrigiu na média de 8 na compra, né? A gente quer ver retomada do volume comprador. Olha aí o candle 67. Vamos lá, média de 20.
né? Mercado na tendência de alta. Aqui nessa retomada, o volume comprador, né, no candle 56, nem apareceu tanto, mas era ideal que aparecesse. Você vê que até demorou para romper aqui em cima. E só quando rompeu a máxima do 53 no candle 58, que aí teve volume comprador forte, tá? No candle 58. Aí o volume comprador voltou a aparecer e o mercado andou. Então, às vezes, ó, aqui o mercado engata uma entrada, acionou outra entrada, mas com volume fraco ele não andou, não desenvolveu. Depois que o volume volta a aparecer, o mercado anda. Outra retomada aqui na média de 20, candle 67. O volume também deveria vir mais forte. Então, aqui você, nesse movimento de alta, com o volume comprador sem estar crescente, você já desconfia de um movimento falso, depois dessa correção aqui na média de 20. Tá? Acabou marcando até um topo duplo, porque na hora do rompimento lá no candle 70, o volume não acompanhou, não ajudou a confirmar aqui esse movimento. Então, realmente não veio. Na retomada de venda agora, volume forte no candle 76, retomada do volume vendedor. Candle 77, volume vendedor fortíssimo, em direção a essa região aqui embaixo de suporte. Agora é esperar uma reação compradora na região do 55 lá embaixo, ver se vai aparecer essa memória compradora aqui. Tá? Se perder esse nível, vai traçar os alvos lá para baixo, vai buscar suportes aqui para baixo, no 38, bastante ordem de compra lá no 50. Figuras gráficas, né, a gente tem que observar o rompimento das figuras para ajudar a confirmar. Então, vamos lá. Hoje, aqui no dólar, a gente teve um mini ombro, cabeça, ombro invertido. No rompimento, tem que ter volume comprador forte. O rompimento foi aqui no candle 20. O volume comprador veio forte, né? Até acionou a entrada, né? O stop abaixo dele. Chegou a pagar 8 pontos, ali naquela máxima 9. Beleza, mas né, bem fraquinho. Então, aqui a gente quer ver o rompimento do OCOI com volume comprador forte. No rompimento. Bandeira, a mesma coisa. A gente quer ver movimento forte no rompimento da bandeira. Então, se a gente considerar aqui uma bandeira de baixa, gráfico de 10, né? Volume vendedor tem que estar bem forte, como está vindo aqui esse candle aí do dólar, tá? Todos os rompimentos de triângulo, de bandeira, tá? De topo duplo, fundo duplo, tem que vir acompanhado de volume para te dar mais confirmação, te dar um conforto de você estar entrando na operação, tá? Volume fazendo degraus de escada, subindo ou descendo. Exatamente, Clair. Pessoal, alguma dúvida sobre o volume financeiro? Essa dinâmica das escadinhas confirmando aí o movimento é super importante, porque se essa escadinha tiver invertida, o movimento provavelmente é falso. Deixa eu deixar aqui para vocês a dica de um indicador de volume que eu uso muito para analisar as ações, tá? Swing trade, tá? Position. Eu uso bastante o ABV. O ABV ele me mostra o saldo de volume, tá? De um dia para o outro, no caso aqui no gráfico diário. Então, se eu estou vendo um movimento de alta aqui em Petro, eu quero ver que o OBV cada vez mais comprador. A análise do OBV você faz igual a análise do gráfico. Topos e fundos ascendentes mostra que o volume a cada dia tem mais comprador, tem mais gente comprando esse ativo e deixando esse ativo na carteira, tá? Mostrando que o saldo foi positivo de um dia para o outro. Se a gente vê aqui, o mercado já marcando aqui topos mais baixos, né? Vamos identificar aqui uma divergênciazinha. Aqui, ó. Topos no mesmo patamar, fundos no mesmo patamar, e no ABV a gente já tem fundos ascendentes. Aqui eu já tinha identificado que aqui poderia ser uma região de acumulação de Petrobras. Então, é interessante acompanhar o volume por causa disso. Deixaram o mercado mais lateral para acumular aqui, e o ABV entregou, ó, tá tendo mais compra do que venda nessa região. Então, o ABV já me mostrou que o saldo estava cada vez mais positivo. Estavam comprando Petrobras aqui, enquanto o preço estava paradão, de lado, lateral. Então, aqui já deu para desconfiar que aqui era uma região de acumulação. E realmente, o volume denunciou o movimento seguinte da Petrobras. Então, ficar de olho nisso pode trazer bastante lucro, tá? No mercado de ações, opções, tá certo? Então, já deixa aí esse bônus aqui do ABV para vocês interpretarem, usarem aí nas ações e conseguirem identificar com mais clareza a acumulação e distribuição do preço, tá? Aí está perguntando aqui, uma pergunta do chat, qual média móvel utilizar no volume financeiro, né? Quando você coloca o volume financeiro, ele vem sem média móvel. Então, como que eu configuro? Eu deixo ele aqui, ó, com volumes de cores de alta e de baixa, para mostrar o volume comprador, vendedor. E eu insiro uma média móvel aqui, ó. Inserir média móvel. De 20. Coloco uma média de 20 e pinto ela aqui de amarela. Para eu poder identificar se o volume está acima ou abaixo da média anterior, né? Da média dos últimos 20 pregões, dos últimos 20 períodos. Tá? Então, me ajuda a ver se o volume financeiro atual realmente está forte ou se continua fraco. O mais relevante são volumes acima dessa médiazinha que fica cruzando o volume financeiro. Tá, Clay? É isso, pessoal. Vamos para cima. Obrigado por assistir até aqui. Deixa um like, compartilhe com alguém que precisa ver essa aula e aprender sobre o volume financeiro. E vamos para cima. Tamo junto.